Aí o segundo ponto era como eu analiso esses dados. Que aí já é um outro negócio. Ter dado é lindo, mas saber olhar e tirar insight dos dados é outro jogo. Né? Até porque quando você apresenta dado puro, as pessoas podem ter qualquer coisa. Então você tem que tirar o dado, fazer uma análise, fazer uma correlação e já apresentar essa correlação para as pessoas. E aí você vai ter aceitações ou não. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do RevoCast. E, Richard, muito animado também com o episódio de hoje, até porque a gente vem trazendo aqui no RevoCast bastante estudo de caso, né, compartilhando insights, e a gente pensou, por que não trazer também uma experiência completa, né, de alguém que já passou por vários desafios aqui de T&D, mas eu não vou ficar falando muito, né, Richard? Acho que eu prefiro até que você puxe aí. Pois é, a gente saiu do mundo da Faria Lima e fomos para o mundo das Big Techs. Opa! Para falar aí como que as Big Techs trabalham com a área de treinamento e desenvolvimento. É isso. Então, no episódio de hoje, prepare-se, porque temos um grande desafio. Imagina o seguinte, você é contratado para trabalhar numa Big Tech, tá? Podemos chamar essa Big Tech da rede vizinha. Então, já sabe o que eu estou falando. E precisamos estruturar um plano de treinamento e desenvolvimento do zero para a América Latina. Você sabe que nos próximos meses, centenas de pessoas serão contratadas. E essas pessoas precisam entrar numa nova cultura, que não está 100% definida. E não tem nada estruturado de treinamento e desenvolvimento. O seu chefe, ele te traz o seguinte desafio. Você precisa pensar em tudo. No onboard, treinamento de vendas, treinamento de liderança, soft skills e muito mais. O que você faz? Por onde você começa? Então, para isso, trouxemos um grande profissional de T&D, que já foi head de T&D e ele já passou por várias grandes empresas, desde a L'Oréal, Google e, claro, a rede vizinha, o TikTok. Estamos aqui com o Bruno Pegoraro. Bruno, seja bem-vindo ao RevoCast. Muito obrigado. Valeu demais, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que a gente não sabe que hora que você vai estar assistindo isso. Mas, pô, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente feliz de bater um papo com vocês e contar. Aventura. Começar do zero é aventura. Imagina. E numa empresa que é global e está crescendo rapidamente, não é? Acho que rapidamente você foi até um eufemismo aqui, né? Exponencialmente, com uma baita agilidade, né? Vamos mergulhar logo nesse desafio. Primeiro, assim, nos traz o contexto. Você foi contratado para ser head de T&D e não tem nada lá. Conta um pouco que desafio foi esse. Tá. Bom, eu vou trazer um pouco assim, né? Eu tava no Google na época, já cuidava de treinamento lá, mas de poucas pessoas, né? Eu cuidava muito mais... Era uma coisa muito mais dedicada aos vendedores, aos hunters do Google, de como eles entrariam e tudo mais. Então, só para dar um contexto, o Google ele é uma empresa que hoje, depois de muito tempo, eu entrei no Google em 14 e saí em 22. É uma empresa que todo mundo já sabe como que é a cultura, né? Como é diferente, como você tem liberdade de fazer as coisas e tudo mais. Então, ali o meu papel era muito mais ajudar aquelas pessoas a entenderem esse contexto. Porque na maioria das vezes você vem de contextos onde é tudo muito, né, certinho, você tem lá dress code, e a gente tava falando até há pouco, eu ia de chinelo e bermuda, né? Então ali já tinha uma estrutura muito grande por trás, né? A gente já tinha uma facilidade em descobrir quem poderia dar o treinamento, quais treinamentos. E muita coisa vinha definida de fora, né? Sim. Não, globalmente já era uma empresa muito estruturada, Sim. né? Em 2014 o Google já tinha 14 anos. Então... Já era bem maduro em todos os sentidos. Bem maduro, né? Já tinha tudo processo e tudo mais. Então, acho que aí até a decisão de ir para uma outra empresa que estava começando na época, então eu fui, sei lá, o 50º funcionário a ser contratado na região.
Hoje tem já mais de 400 pessoas, então... e ali era, o que eu vou fazer? Né? Tipo, e aí a resposta era assim, tudo. Eu falei, beleza, tudo, mas quantas pessoas? Já o description, tudo. Tudão. É. E aí, nesse primeiro momento, não tinha ninguém, era você com você mesmo, né? Então, a decisão, eu acho que veio muito mais em cima desse desafio, né? De fazer uma coisa do jeito que você acredita que vai funcionar melhor. Legal. Porque o Google já estava com tudo feito e o TikTok eu tinha essa possibilidade de criar da maneira, obviamente, né? Vender o meu projeto para as pessoas e ser comprado, mas com uma coisa que eu queria fazer desde o começo, como eu via a aprendizagem, como eu entendia, o que eu passei durante todos os anos de carreira. Então, acho que se você me perguntar, Bruno, quanto você estudou ou quanto você tem de conhecimento de treinamento? Cara, fora os que eu fiz, que eu participei e os que eu dei, pouco. Então eu tenho muito mais a questão, a minha parte mais forte é o relacional com as pessoas, é ouvir, colocar aquilo numa quantidade de, né, juntar as informações, concatenar a informação e falar, beleza, o que eu tiro daqui? Qual que vai ser uma solução que na escala vai resolver o maior número dos meus problemas? Porque individualmente, ainda que essas empresas, né, essa última empresa, ela é menor, com uma estrutura um pouco mais reduzida, mas quando você vai olhar individualmente, você pega grandes operações, 10 mil pessoas. Você não vai olhar individualmente. Sim. Não tem como. Né? Você pode ouvir individualmente, mas na escala você vai ter que falar para aquela pessoa, falar, olha, o seu problema é muito específico. Eu tenho outras tantas pessoas aqui que têm essa necessidade. Então eu vou partir dessa necessidade, porque o meu resultado de negócio vai ser mais rápido aqui. E a gente coloca tenta achar um gerente ou alguém que possa ajudar aquela pessoa individualmente de forma a também ajudá-la a crescer, né? Mas não tão especificamente com treinamento. Então, a ideia ali era começar a estruturar quais seriam os grandes pilares de educação e de desenvolvimento dentro daquela empresa naquele momento. Legal. E aí a gente passa por todo o processo. E Bruno, até aproveitando, até para o pessoal conseguir acompanhar todo esse contexto, então você, pelo que você está contando, você sai do Google, que tinha tudo maduro, já tinha tudo estabelecido e teu escopo era limitado, por assim dizer, assim, era muito claro, né, as delimitações do teu escopo, e aí você entra na rede vizinha e aí falando assim, ó, faz tudo aí, né, faz tudo aí. Agora, até para o pessoal acompanhar, já nesse novo desafio, né, no TikTok, qual que era o teu público-alvo, assim, né? Quem que você endereçava? Por mais que você fosse o job description que a gente brincou aqui, é tudo, né? Mas qual que era o contexto das pessoas? Onde que elas ficam? Famoso do que vivem, né? Do que se alimentam? Como é que era? Quem que você tinha que treinar? Cara, assim, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Então, assim, desde do general manager até a pessoa, né, o entry level ali, que é o primeiro passo de vendas, estagiário, eu tinha a responsabilidade de treinar e criar um ambiente onde eles tivessem possibilidade de desenvolvimento. Latam, isso? Brasil? Latam. Começou Brasil, então até meados de julho, agosto, mais ou menos, foi Brasil. E aí o TikTok abriu a operação América Latina com o primeiro escritório fora. E aí tinha dificuldade até do idioma. Cara, o idioma também, porque... Obviamente, por mais que português, espanhol é fácil. Não é. Tá longe disso. Mas o grande problema, não é problema, né? Mas eu acho que o que você tem que ter em mente, as culturas são extremamente diferentes. O mexicano, pelo menos no microcosmo que eu trabalhei, né? De TikTok e Google, eles começam a trabalhar mais tarde. Eles chegam no escritório por volta das 9 e vão começar a trabalhar 10 e pouco. Tipo carioca. Talvez assim. Ele tá falando com a licença poética, porque ele é carioca, então posso. Só um parênteses rápido, a gente foi abrir uma oficina mecânica na época no Rio de Janeiro e era difícil. Eu sei, carioca 3 horas da tarde, os caras vão jogar um futebol. Tava calor, ninguém queria estar embaixo daquilo lá. Mas enfim, desculpa. Então assim, o grande foco ali era muito mais como que a gente vai mostrar para essas pessoas onde que elas estão chegando, né? E quais são os seus planos de desenvolvimento ali dentro. E aí, toda a estrutura. Então, no começo, eu tinha um contato com a liderança, né? Com os heads de negócio, general manager, muito maior, porque eu estava ali no desenvolvimento. O que eu quero fazer? Minha ideia é essa, minha ideia é essa, minha ideia é essa. Globalmente, nós já temos algumas direções, então...
obviamente, por ser uma estrutura gigante, tem muita coisa que o global tinha, mas que tinha que ser adaptado e colocado aqui. E aí, quando você olha para o México, quando você olha para outras operações de outros países fora do Brasil, a grande questão são essas diferenças culturais. Claro que não vou colocar um brasileiro para entregar em português lá, mas hoje as empresas também têm isso, né? Já tem essas pessoas que entregam serviços nas línguas locais, que era o que a gente procurava e que é uma coisa difícil. Mas essas diferenças culturais, então, por exemplo, o almoço no México geralmente é 2, 3 horas da tarde. 2, 3 horas da tarde, contando a diferença de hora, é 6 horas da tarde pra gente. Sim. 6, 7. Então eles estão almoçando, a gente tá acabando. Eles começaram a trabalhar, a gente começou, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, dependendo do dia, você já tá se falando, né? Fala, pô, vou continuar aqui, tem um monte de reunião e tudo mais. Então, essas diferenças, horário, por exemplo. Então, quando a gente vai ver treinamento, sei lá. Treinamento pro brasileiro, ele prefere na quarta-feira de manhã porque não tem tanta reunião. Ou na sexta-feira porque os clientes já não querem mais falar. O mexicano, ele quer na sexta-feira depois do almoço. Então você imagina que ele quer fazer um treinamento sexta-feira, 4 horas da tarde. Lá não tem a expressão sextou, né? Parece que não. Então, assim, lógico, isso tudo muito vem pedido da direção, tudo mais. Vamos, né? Estamos focando em revenue. Tem uma série de detalhes, mas a cultura é muito diferente. A aceitação de cada coisa é muito diferente. Então, você chegar e assumir que, vou fazer essa solução e vai funcionar para todos os países, esquece, a chance de o seu tombo ser grande é enorme, entende? E aí, assim, aí você começou. Eu imagino toda essa questão que você está trazendo. Aí você começa lá. Aí eu fico me imaginando, como é que você projetou, começou o desenho de alguma coisa? Como é que, enxergando todas essas diferenças culturais, assim, como é que foi teu processo de decisão, né? Recebi o job description, tudo. Começo por onde? Faço o quê? Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que gosta de falar e conhecer gente. E aí acho que chegaram algumas realizações nos últimos anos, que em algum momento da minha vida eu falei, eu quero ter a maior quantidade de amigos possíveis pelo mundo. E sabe quando você fala isso quando você é mais jovem e tal? E aí, ano passado, ano retrasado, eu comecei a realizar, eu conheço gente em todos os continentes do mundo. Todos. Gente que eu trabalhei, foi viajar e tá morando e tal. Isso pra mim é incrível, porque pra onde eu vou, eu tenho uma casa pra ficar ou uma segurança, sabe? Deu alguma coisa errada. Eu tenho algum amigo pra ligar. E aí, pra mim, esse é o ponto da vida, assim, sabe? Eu tô entrando num ambiente novo. Já tem gente lá. E aí eu acho que, eu posso trazer muitas ideias novas, eu posso fazer muita mudança, mas antes de qualquer coisa, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Porque se eu não tiver, pelo menos, o contexto, a hora que eu for oferecer alguma coisa, na primeira patada que eu tomar, vai ser difícil, né, eu contrapor, porque eu não tô sabendo. Então a pessoa precisa se ambientar no lugar que está chegando. Exatamente. Foi assim que você começou a pensar o projeto. E aí eu acho que uma parte interessante da gente falar eu comecei a ler um livro que chama Cobras e Lagartos, que eu não me lembro o nome do autor. Mas ele é um livro que conta a história da criação do PCC. E aí você vai falar, você tá falando de crime organizado, você tá falando de um absurdo, né? Que a gente sabe que o crime organizado hoje é melhor do que muita estrutura governamental que a gente tem. Tem uma cultura forte, podemos falar isso. Então, esse é o ponto. Eu comecei a falar com todas as pessoas que estavam na empresa, que a gente tá falando de 50 funcionários, mas esse livro, ele me abriu a cabeça por causa exatamente dessa mensagem, Richard. Que é uma mensagem bem feita para um grupo de pessoas tem a força de movimentar e mudar tudo que você quiser. Então, a grande história ali no começo do livro os caras se reuniram numa das cadeias e chegaram numa missão ali, missão, visão e valores. E aquilo, a hora que eles foram separados, acho que eram 5, cada um foi para uma cadeia. Acabou, bicho. Eles já estavam estruturados com a mensagem. Então, se cada um deles, meio efeito pirâmide, se cada um deles convencesse 2, esses 2 mais 2 e assim por diante, se a gente parar pra pensar no que é o PCC hoje. Então, a minha ideia para o onboarding, depois de ouvir e fazer o one-on-one com todas as pessoas, era exatamente isso. Como eu crio uma mensagem de impacto que vai permear essa empresa para todas as interações que a gente tiver nesse começo de onboarding. Então, passar essa mensagem e aí acho que a mensagem naquele momento era de que você tem direito de aprender, mas você tem responsabilidade e dever de ensinar.
Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sozinho como T&D não tinha como fazer um onboarding de 20 pessoas por semana. Às vezes 20, às vezes 2. Mas eu não tinha como explicar tudo da empresa inteira para eles. Então, eu precisei angariar nesses meus papos, nesses 50 one-on-ones que eu tive, pessoas que também estavam dispostas a participar do onboarding e fazer os treinamentos, serem as pessoas à frente desse primeiro contato. Ah, Bruno, dá para se dizer que é treinamento? Então, e aí acho que vale um passo para trás. O que é treinamento e desenvolvimento? Eu acho que são oportunidades que a empresa cria para que você se conecte e conheça novas ferramentas, novas pessoas, novos conhecimentos. A grande questão para mim que falta, e não é só na empresa ou numa ou noutra pessoa, mas em todos nós, é a realização de que você está fazendo treinamento toda hora. Aqui a gente está treinando. A hora que eu fico quieto e ouço vocês, eu estou ouvindo uma coisa nova. A hora que vocês estão quietos e me ouvindo, vocês também estão ouvindo uma coisa nova. Então, assim, o treinamento ele é uma coisa que está inerente na sua vida de qualquer jeito. Você aprende em qualquer situação. Sim. A grande questão é, quando você coloca foco e organiza essa situação, as pessoas começam a achar isso chato. Então você imagina, você fala, pô, vamos jogar, sei lá, beach tênis. Não é uma coisa, hoje tá bem popularizado, mas não necessariamente é uma coisa que vai ser bom. E aí você vai no lugar, você vai aprender uma coisa nova. Então assim, não tem uma responsabilidade. E talvez por isso as pessoas gostem. Agora, quando o trabalho vem e fala, pô, vai ter um treinamento de 1h30, quarta-feira, 9 da manhã, às 10h30, vai lá fazer que é bom pra você. O cara fala, pô, vou fazer pra quê? Sim. Tem um monte de coisa pra fazer, tem reunião, tem o dinheiro, tem a meta. Pra bater. Mas por outro lado, você vai jogar beach tennis sem conhecer as regras, você tem que primeiro aprender as regras pra poder começar a jogar. Pra fazer o mínimo, né? Pra fazer o mínimo. Então, essa parte de mostrar pras pessoas que elas tinham, que quem já tava na empresa, se elas queriam criar aquele ambiente de uma forma saudável, é responsabilidade delas criar aquilo, não é minha, de treinamento. A minha é fazer com que isso, que se tenha uma estrutura, que todos entendam a missão de estarem ali, né? Porque, pô, você tá aqui, então você imagina, a gente tinha 5 vendedores. Os 5 vendedores são que sabem o que fazer. Ninguém mais sabia. O gerente sabia uma coisa ou outra, mas quem aprofundava lá os processos, os sistemas, tudo eram os vendedores. Como é que eu vou contratar um vendedor novo e eu vou treinar, sendo que não é o meu dia a dia? Não vai acontecer. Como que eu vou contratar um vendedor novo se o gerente não faz o que ele faz no dia a dia? Não vai acontecer. Então, eu preciso da pessoa que tem conhecimento específico comigo para ajudar essa pessoa no ramp-up. Então, você imagina que para começar numa empresa, na grande maioria delas, o seu onboarding é: bom dia, muito prazer, eu sou a pessoa de RH, aqui está o seu computador, aquela ali é a sua mesa, pode começar. Né? Boa sorte. A gente sabe que na maioria dos casos é isso. Qualquer coisa estou à disposição. Me procura. Né? E nessas big techs é um pouco diferente. Existe um cuidado maior. Agora, o porquê? Né? Acho que onde tá a real conversa disso? Como eu falei pra você aqui antes, né? Do peixe. Então, quando você compra um peixinho dourado para levar pro seu aquário que já tem um tempo, você não chega e coloca o peixe dentro do aquário no primeiro momento. Você tem que fazer uma ambientação. E o ser humano não é diferente. Né? Então, vamos pensar aqui num caso, sei lá, acho que simples. Você tá com uma nova pessoa. Você tá se relacionando com uma pessoa, a coisa tá acontecendo, e a pessoa fala pra você assim: vamos lá conhecer os meus pais. Vamos conhecer minha família, meus amigos e tal. E aí você vai, certo? Você chega nesse lugar sem saber de nada. Ela não falou quem é o pai, se ela tem pai, se não tem, se ele ou ela, né? Mas se tem pai, se não tem, se tem irmão, se não tem, se alguém morreu na família, se tem alguma coisa que você não possa falar. E aí você chega com toda a empolgação do mundo, vê 2 mulheres, cumprimenta e fala: cadê seu pai? Não tenho pai. Eu tenho mãe e mãe. Sim. Você já tá com a cara no chão. Então, contexto é muito importante para todos nós. Ter uma ambientação antes e aí entrar naquele contexto para começar a fazer as coisas ali é muito importante. A grande questão é, se eu for falar sobre isso, eu não vou ter profundidade. E aí, mostrar para aquele vendedor que, cara, olha só, você, cara, sempre a gente traz o artigo masculino, né? Mas enfim, você tem um conhecimento. Essa pessoa que está entrando, ela já é vendedora. Só que ela não conhece os processos aqui dentro, e no começo a gente não tem processo, a gente não tem sistema. Eu preciso de você lado a lado,
para ajudar essa pessoa a ter um ramp-up mais rápido. Porque se você for olhar os ramp-ups em Big Tech, geralmente são os mais demorados, por causa de ambiente. Porque às vezes você vem de um ambiente agressivo, você quer ser agressivo dentro do ambiente de Big Tech, cara, você não dura 3 meses. Sim. Você não dura 3 meses. E assim, não tenho números, é uma opinião minha, mas o Google, ele demitia mais por compliance do que por performance. Porque quem não se adaptava, não tem que estar lá dentro. Que é como você cria um ambiente, na maioria das vezes, saudável. Tudo tem erro, tudo tem parte que não é boa. Tem dentro de casa, com seu pai, com a sua mãe, tem coisa que não é bom. Então é mais desligamento por falta de fit cultural do que falta de performance. Eu via muito mais isso acontecer. Porque, no fim do dia, a performance você consegue treinar. A performance você consegue trazer outras coisas que façam com que aquela pessoa melhore. E o recrutamento olha muito para isso. Também. No recrutamento você consegue já projetar de acordo com a experiência, as provas, tudo, se a pessoa vai conseguir performar. Agora, parte se ela, técnica, né? parte Você consegue técnica. avaliar. Agora, se ele de fato vai ter esse fit cultural, talvez não. E por isso que você traz que o principal e o primeiro grande projeto e desafio que você buscou resolver foi o onboarding. Foi um onboarding e principalmente por causa dessa parte cultural. Porque se você não se adaptar culturalmente, a empresa pode escolher que você não esteja lá, Sim. mas principalmente você. Porque é aquilo, né? A gente acaba ficando numa posição muito confortável quando a gente entra numa empresa e tá ganhando um bom salário. E às vezes tá sofrendo, às vezes tá difícil, porque você toma decisões e tem respostas que não são aquelas que você estava esperando, e tá tudo bem. Então você tem o direito de escolher não estar lá. Mas a partir do momento que eu coloco essa pessoa no primeiro dia dela, sabendo como funciona, sabendo que vai ser esse tipo de pressão, esse tipo de cobrança, esse tipo de feedback, essas são as proteções que a gente tem, e os temas que a gente protege, a regra do jogo está dada. Sim. A partir do momento que você dá a regra do jogo e faz isso consciente, a pessoa não pode reclamar que não sabia. Então eu acho que o primeiro passo é isso, ter esse acordo, ter as regras do jogo claras e evidentes para todo mundo e todo mundo aceitando aquilo. Porque passou gente por mim que ficou semanas. Tipo, 6 semanas, pediu as contas e foi embora. E eu acho de extrema coragem, tá? A pessoa pode não gostar da regra, mas tá clara. Tá claro. Então, se Não você vai não mudar gosta, isso daqui. sai. Exato. Aqui funciona dessa forma. Exato. E tem muita gente que entra numa empresa pensando, vou mudar o mundo, vou mudar isso, vou trazer um monte de inovação, cheio de ideias, e aí ela vai minando um pouco essa expectativa ao longo do tempo, porque ela descobre que não é bem assim. Então, obviamente, toda empresa tem muitas coisas boas, tem muita coisa, mas a gente está falando o seguinte, então bem no começo você já seta essa expectativa, mostra como funciona pro bem e pro mal, porque tem muita coisa bacana em termos de inovação e tudo mais, só que você fala, é assim que vai funcionar. A partir de agora, você está pronto para começar a trabalhar. Eu acho que pra gente trazer isso pra mais próximo da nossa vida real, eu nunca casei, né? Mas conheço um monte de gente que é casada. E é mais ou menos um casamento. Ah, me relacionei 10 anos antes de casar. Casou, mudou. Cara, esse é o ponto. Sabe, você não sabe como vai ser. Você tem uma direção. Você conhece aquela pessoa a ponto de falar, acho que essa é a atitude, acho que a empresa é a mesma coisa. Só que tem algum momento que a empresa pode falar, mano, viramos. Tum. Só que se você tiver a regra do jogo, e essa regra do jogo virar em algum momento for comunicada, de novo, você tem outra vez a opção. Quero ficar, quero sair. Sim. Então, quando, por exemplo, né, a gente vai falar de casamento, é a mesma coisa. Na época dos meus pais, por exemplo, a opção de ficar ou sair, pra mulher ainda, era baixo. Agora, pra gente entrar um pouco mais no detalhe, Claro. como que começou a ser projetado, você falou do onboard, como começou a projetar um onboard? O que você... Então, e aí até pra gente falar do contexto todo, né? No onboarding ali, o meu principal ponto era, a gente já tinha todos os líderes, os grandes líderes, né, diretores e general managers contratados. Eles já estavam na empresa. Pra mim, e aí você tinha as pessoas mais experientes em vendas, né? Alguns gerentes e a maioria ICs, contribuidores individuais. Dentro disso, a minha principal ideia é, os líderes, eles precisam estar no onboarding pelo menos uma vez. Tipo, não tem como essas pessoas não darem a visão do que elas imaginam para isso, porque como não era só T&D que estava sendo estruturado, tudo estava sendo estruturado, né? Os processos de venda, os processos de RH, tudo isso.
Então a primeira coisa é alinhar com essa galera de que eu não posso que vocês faltem. Eu preciso que vocês estejam lá. Vocês são a parte das pessoas mais importantes da empresa. Beleza, marquei um dia e todos os líderes na quinta-feira da segunda semana falavam com aquela turma de onboarding. Esse é o passo 1, né? Porque todo mundo vai seguir o exemplo da liderança. Se a liderança der um exemplo ruim, vai ser cagado. Se a liderança der um exemplo bom, vai ser bom. É exemplo. Não adianta ir lá e falar e fazer outra coisa. Sabemos disso, acho que é, né, uma lição de muito tempo. Depois disso, falando com essas lideranças e com os gerentes, eu entendi quais eram as pessoas que faziam ou que tinham destaque no trabalho em que faziam. A grande questão é, como eu fazia o filtro? Eu pegava os nomes, fazia as entrevistas, falava com todo mundo e via quem estava disposto. Porque, além de tudo, tem gente que não está disposta a dar treinamento. Tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que, enfim, né? Por diversos motivos. E muitas das vezes, esta melhor pessoa, né, a pessoa que era considerada pela liderança, não queria dar o treinamento. Então eu ia em pessoas talvez de menor impacto, menor importância naquele momento, mas que estavam extremamente direcionadas a ajudar e construir. Então ali você já começava a perceber quem que é a pessoa que vai te ajudar no futuro e quem que é a pessoa que você vai ter que trabalhar o seu relacionamento para falar, ó, você é muito bom nisso daqui. Só que se você não começar a ensinar os outros, sua casa vai cair. Então, ali começou a primeira divisão de aí começar a entender. O que mais que eu vou precisar depois do onboard? O que o pessoal que já tá aqui precisa? A gente precisa de sales enablement, né? A gente precisa liberar e ajudar as pessoas a melhorar em vendas. Isso qualquer lugar vai ter. Claro. Agora, quais assuntos? Que pessoas? Então, ali começou o primeiro mapeamento. Aí, treinamento mais técnico. Exato. Vendas. Então, quando a gente fez esse onboard, como a gente tinha poucas pessoas, eu fui fazendo uma leitura do que eram as pessoas que estavam entrando. Quais as forças, quais as fraquezas. A gente trabalhou muito com uma ferramenta da Gallup, que chama Strengths Finder. E isso é geral. Eu vou fazer minha certificação também daqui 2 semanas. A ideia da Gallup é mostrar, dentre as 34 forças que eles mapeiam dentro de uma pessoa, as 5 principais. E essas 5 geralmente te acompanham a vida inteira. A não ser que você tenha uma troca de carreira muito drástica, ela vai acompanhar você ali, são as 5 principais forças que você tem. E, cara, eu acho que uma quebra foi a hora que você descobre que você não precisa trabalhar ou desenvolver aquilo que você não gosta, e que aquilo que você tem poder, que você é bom, que você tem realmente, sabe, facilidade em fazer, pode resolver, pode ser a solução. E a hora que você acha um chefe que olha para suas fortalezas para te dar trabalho, meu amigo, aí é só abrir os braços que vai voar. Então, legal. Então, você, para desenhar o que seria, você foi lá e fez um trabalho e trouxe dados. Isso. E conseguiu mostrar o mapeamento com dados do que plano que deveria ser seguido. Esse era o próximo passo. Legal. O próximo passo é como é que eu tenho dados desde o dia 1. Então, e aí a escola é o Google. O Google, ele é uma escola gigante para você falar de dados. Porque se você entrar numa reunião... Logo quem, né? Não, e você não tem dado... Você não tem nenhuma informação... Você é comido vivo na reunião. Vivo. Aliás, não é nem comido vivo, as pessoas nem te ouvem. Sim. Porque ela vai perguntar para você, mas beleza, baseado em quê? Acabou. Até porque o Google, né, uma empresa, tem uma característica de contratar muitos engenheiros, um perfil muito analítico, sistemático, até na alta liderança do Google é isso, né? Então imagina você querer falar com um perfil analítico sem ter números ou sem ter embasamento, né? É um perfil que, por natureza, vai te cobrar, tá bom, adorei o que você tá me falando, mas baseado em quê? Qual é a pesquisa? Qual é a fonte, né? E aí, se você não tem isso para poder fundamentar teu argumento, vai falar assim, adorei sua paixão, adorei seu otimismo, mas... Você é ótimo. Nossa, você romantizou muito bem. Dá para virar novela. Ouvir. Eu também acho. Vezes. Agora vamos falar de dados. É isso. E aí, cara, para mim, como eu apanhei muito no Google no começo, porque eu ia lá e falava, porque assim. Por quê? Porque eu acho. Não importa o que você acha. Você que é relacional, vamos relembrar, né? Vamos relembrar de novo. Quem que é você na fila do pão pra você achar alguma coisa, né? Então, assim, quando eu cheguei no TikTok, a ideia era sempre, cara, tentar pegar tudo.
presença, feedback, comentário, sabe, fora do formulário. Mas começar a fazer uma base de dados. Por quê? Tudo que você vai fazer em treinamento e desenvolvimento é muito difícil você falar impacto de grana, de ROI. Sim. Só que eu tendo todos os outros dados, eu posso falar, ó, eu posso não te falar quanto que eu impactei no dinheiro, mas eu posso falar quantas pessoas participaram, quem são essas pessoas, quais os times, onde tá, quais são os principais direcionamentos que esse time precisa, o que esse manager não tá fazendo, qual que é o feedback. Então a gente tinha dado pra... Aí o segundo ponto era como eu analiso esses dados, que aí já é um outro negócio. Ter dado é lindo, mas saber olhar e tirar insight dos dados é outro jogo, né? Até porque quando você apresenta dado puro, as pessoas podem ter qualquer coisa. Então você tem que tirar o dado, fazer uma análise, fazer uma correlação e já apresentar essa correlação para as pessoas. E aí você vai ter aceitações ou não. Tá? Beleza. Então eu fiz onboarding, aí comecei a pegar todos os dados para começar o Sales Enablement. Treinamento de vendas. Exato, treinamento de vendas. E aí, por que a gente chama de Sales Enablement treinamento de vendas e depois o desenvolvimento profissional? Tudo que era relacionado a vendas, a gente fazia em Sales Enablement. Tá bom. Que era geralmente uma empresa terceira que a gente contratava para sair, aí a gente aprofunda um pouco mais as dificuldades de empresa terceira. A parte profissional, que aí a gente fala de todos os outros soft skills possíveis que não vendas. Tá bom. Né? Então, relationship, construção de relacionamento, porque é tudo em inglês, Sim, né? A gente fica nessa, é difícil. Então, construção de relacionamento, administração do tempo. A administração do tempo ainda entrava bastante em vendas. Mas todos esses que as pessoas não dão tanta importância, mas que muitas vezes é uma viradinha de chave que faz toda a mudança, principalmente a organização. Organização, cara, para vendedor é um negócio absurdamente necessário. Então a gente fazia esses dois tipos de módulo, e aí tinha um último, na verdade não é nem último, né? São dois projetos específicos que a gente começou a criar, que um era Train the Trainers, que o objetivo principal aqui é treinar as pessoas em como dar treinamento. Vamos lembrar do onboarding, eu chamei 90 pessoas para participar do onboarding comigo, todas elas assim, vai lá e fala. O que eu tenho que falar, Bruno, do que você faz? Ah, mas como falar? Se você não sabe como falar o que você faz, não sou eu que vou te ensinar. Nesse primeiro momento era isso. Certo. Aí eu tive possibilidade de contratar um time, contratei 3 meninas que são fantásticas, assim, são realmente, acho que... Sabe quando você sai de uma empresa e você pergunta, o que você mais se orgulha? Com certeza é do meu time. Porque são 3 meninas que, cara, dominaram tudo aquilo, entenderam e a evolução delas quanto a dados e execução é absurda, assim, sabe? De vamos fazer e tudo mais. E aí, eu precisava de uma pessoa técnica, que é a Denise. A Denise, ela veio de diretora de escola, consultora para essas escolas Waldorf e tal. Ela era diretora de artes, então uma pessoa, tipo, que sempre mexeu muito com artes, com o movimento do corpo e escola. Eu trouxe uma outra pessoa que era muito execucional, então uma pessoa que já conhecia Big Tech, já tinha trabalhado em outras e sabia bem como fazer o relacionamento ali dentro e bastante execução. E a menina que trabalha comigo no México, que é a Dulce, ela veio de 12 anos de uma montadora de veículo e veio, cara, completamente task-oriented. Né? Tipo, você dava tarefa, ela faz. Tarefa, faz. E pra mim, ela pra mim é a maior evolução de todas, porque ela chegou num momento que eu precisava disso, eu precisava de gente que só falava, faz isso, vai lá e faz, vai. E ela evoluiu pra exatamente a pessoa que, o meu problema é esse. Ou, melhor ainda, ela evoluiu mais do que isso. Ela chegou e falou, Bruno, estamos com este problema. Para este problema, tenho esta solução. Resultado dessa, benfeitorias dessa, malfeitorias dessa. Onde eu iria? Eu iria a uma dessas duas. E aí, cara, você fala, pra que eu sou gerente? Não preciso mais estar aqui. Entendeu? Tipo, se a pessoa tá fazendo esse tipo de trabalho, fiz meu papel. Que aí é onde entra a parte de liderança. Então, a liderança a gente começou a construir junto com o onboarding para depois cair para os individual contributors, que era a parte de desenvolvimento profissional e de vendas. A liderança precisa ter claro qual que é o papel dela. O líder hoje, naquele microcosmo que eu vivia e um pouco
menos de Google, mas ainda existia, é... O líder de vendas, ele tá olhando para uma única coisa exclusivamente, na maioria das vezes, que é dinheiro. E aí ele esquece todo o resto. E aí ele esquece principalmente que ele tá ali, porque ou ele já foi o melhor vendedor, o que é difícil o melhor vendedor virar o manager, né? Geralmente, assim, acontece, mas não é ideal. Ou ele foi uma pessoa de destaque no time. Só que ele não virou chefe para mandar. Ele virou chefe para ensinar. A verdadeira função da liderança, no meu ponto de vista, é passar tudo aquilo que você foi reconhecido por. Então você não virou líder porque você é lindo. Você não virou líder porque você é legal. Você virou líder porque alguma coisa você faz com excelência. E esta coisa não é mais para você fazer. Esta coisa é para você ensinar tantos outros fazerem. Para duplicar esse conhecimento, né? Replicar. Esse é o ponto. Né? Então você imagina que num time de vendas que você tem 15 vendedores... E você tem um gerente lá que era o vendedor, barará, barará, biriri, ele quer sentar em todas as mesas de negociação. Pô, pra que eu preciso do meu gerente sentado do meu lado? Me fala uma coisa, assim, só faz sentido, no meu ponto de vista, numa mesa de negociação, você ter o seu gerente, o gerente pode oferecer um desconto maior? O gerente pode desenrolar alguma coisa que você não? Não pode. Então o que ele tá fazendo aí? Ele vai te dar feedback? Ele vai ficar quietinho e vai te dar feedback? Beleza, acho legal. Eu acho válido também. Agora, ele quer chegar lá, negociar, fazer o pitch, achar... Porque... Aí ele toma o papel do vendedor, né? Tira a E ele autoridade tira dele. toda autoridade. Exatamente. Então, porque aí... E a gente sabe que o mundo, na maioria das vezes, é escroto. A palavra é exatamente essa. As pessoas vão te olhar de cima a baixo, vão perguntar se você... Eu já ouvi isso. Será que ele é sênior o suficiente pra falar comigo? Como é que é? É mais julgamento do que querer ajudar. O que você sabe da minha empresa pra chamar alguém de sênior ou não? Lembra que você é um fornecedor, entendeu? Então, assim, tem muito joguete que, como liderança, se você não tiver ligado às mensagens que você tá passando, provavelmente você tá fazendo cagada. Legal. Então, só pra gente passar aqui, você começou pelo onboarding, olhou pro Sales Enablement. Depois você foi para o desenvolvimento profissional. Depois você foi para a liderança. A liderança, ela é uma construção, porque o passo a passo tá certo, tá? Mas é que a liderança eu já fui olhando desde o começo, quando eu fui falar do onboarding lá atrás e convidar todos para participar do meu onboarding. Ali é o primeiro passo de falar para a liderança, que é, ou vocês estão ativos e conectados ao time... Só que aí uma liderança voltado, a nossa cultura é assim que eu espero que você lidere na nossa cultura. Mas tem um outro ponto que é como que eu desenvolvo habilidades que ele não tem. No onboarding você não faz isso. O onboarding é muito mais uma questão cultural. A questão de chamar a liderança para o onboarding era muito mais deles terem visibilidade das pessoas que estão entrando e o começo do toque de como eles vão fazer coaching com os líderes deles. Então, além disso, tem uma parte de mentoria? Porque aí você tem, junto do onboarding, uma coisa que chama buddy nas Big Techs, que é uma pessoa experiente que fica do seu lado e que geralmente vai ficar no seu dia a dia nos primeiros 2, 3 meses para te ajudar em tudo. Quando a gente olha para a liderança especificamente, eu precisava que a liderança entendesse a minha estrutura de onboarding para depois dali eles terem mais fácil qual a decisão que eles vão tomar e quem são as pessoas do time dele que estão fazendo treinamento. Porque eu preciso dar destaque. Não adianta eu chamar essas pessoas para virem dar treinamento e elas não terem destaque nenhum. Porque aí é a velha coisa, tô trabalhando de graça. Né? Que deveria, tá? No meu ponto de vista, eu acho que o negócio é... Hoje, não que eu seja muito velho, mas depois de uns anos, algumas pessoas começam a te mandar mensagem assim, pô, cheguei neste nível da minha carreira e queria te agradecer, porque lá atrás, quando ninguém quis me ajudar, você me ajudou. Sabe? Tipo, quando eu precisava falar com uma pessoa de uma alta posição num banco, e a pessoa que me ajudou foi uma menina que eu ajudei em 2016 no Google, num MBA de verão. Então, depois de 8 anos, eu mandei uma mensagem pra essa menina, ela me chamou, oi, Bru, tudo bem? Foi super delicada, super gentil, e mandou a mensagem pra pessoa que era amiga dela. Então, assim, eu precisava ter com a liderança uma construção de confiança de todo mundo. Se eles estão participando do onboarding de todo mundo, e todo mundo sabe quem é a liderança, eu acho que esse era um ponto alto. Eu acho que assim, o desafio aqui é tão grande que a gente consegue ficar mais 2 horas só falando do desafio. Fácil. Vamos evoluir aqui para a gente falar um pouco sobre dificuldade. Né? O momento que a gente chama do momento bastidores. É falar o que ninguém fala. O que você mais aprendeu, o que deu certo, o que deu errado, o que você pode trazer para alguém que está ouvindo, querendo começar uma área de T&D do zero,
E quais principais aprendizagens você teve? Difícil também, dá pra falar umas 3 horas também. Mas acho que a primeira coisa aí é hierarquia. Você precisa entender quem é o dono do baile. Né? Esse é ponto 1. Eu sempre quis trabalhar muito independente. Eu acho que essas pessoas de cargo muito alto, a gente tem que evitar levar problema. Né? Eu só vou levar o problema para uma pessoa de cargo muito alto se eu não conseguir resolver. Porque, primeiro, eu acho completamente... não sei se a palavra é feio, mas você ficar escalando o problema. O amiguinho não quer fazer isso. O amiguinho não quer fazer aquilo, sabe? Tipo, pro seu chefe. Cara, vocês são grandes, vocês são adultos. Senta aí e se resolve, entendeu? Sim. Não vem com mais papinho. Picuinha, né? Não vem com papinho. Tem coisas muito papinha. Então, assim, pra mim, a minha chefe, por exemplo, teve uma vez, eu já tinha, sei lá, 1 ano e pouco, quase 2 anos de empresa, a gente tava fazendo o programa de mentoria, que a gente vai chegar. O programa de mentoria interna nada mais é do que as pessoas mais experientes, a gente faz um match com as pessoas menos experientes, sessões de ali meia hora, 1 hora, cada um faz a sua, com temas específicos que aquela pessoa quer desenvolver. E a gente fez uma escolha de que, assim, a pessoa perdeu o tempo dela de inscrição no projeto, e aí sobrou uma pessoa que era uma pessoa de individual contributor de outro país, e essa pessoa gerente num outro país. A gente falou, pô, ótimo, essa pessoa que é vendedora nesse país é super experiente e tá próximo de virar gerente. Essa daqui já é gerente, mas é uma troca que, assim, pode perguntar como é que o vendedor de lá funciona, qual que é a diferença cultural e tudo mais. Toda a interação é enriquecedora. Pra quem não concorda com isso, já fica difícil. Mas pra mim, toda a interação é enriquecedora. Então, colocamos os dois juntos. Cara, a dona do parquinho me chama, fala assim, não gostei disso. Eu falei, cara, mas é o tipo de discussão que eu não quero ter com você. Eu quero ter uma discussão com você de grandes proporções. Se essa pessoa, eu ofereci pra ela uma oportunidade, ela disse sim, e ela escalou pra chefe, que escalou pra outra chefe, que escalou pra você, e você tá vindo falar comigo, não dá. É muito pequeno, né? Pra uma pessoa que tem o seu cargo. Então, acho que a dificuldade era, ao mesmo tempo que as pessoas querem ter controle de tudo, como é que eu me desvio dessas balas tortas aí, por causa de bobagem, porque isso daí é uma bobagem. O processo eu tenho 96 matches, ou seja, eu tô falando de 180 e poucas pessoas, 192 pessoas. Por causa de um match, a gente vai arrumar um baita problema. Então eu te falo assim, beleza. Agora, na minha opinião, você tem que falar pra quem te falou que, quantos anos tem essa pessoa? Qual que é o nível de maturidade dela? Tem 37 anos, gerente, não sei o quê. Ela que tem que tomar a decisão. Então, acho que hierarquia foi um problema. Entender qual é a hierarquia, o que as pessoas queriam ver e o que as pessoas não queriam ver. Onde elas queriam tomar decisão e onde elas não queriam tomar decisão. E muita coisa eu queria tomar decisão porque senão demora e tal, sabe? Você fala, tipo a pessoa, né, a empresa que você vai contratar. Que acho que é um ponto. Começamos a olhar a empresa para contratar no Brasil. Cara, cada um é um preço, cada um é uma dinâmica. Os pitches comerciais são tensos, vou te falar, estando do outro lado do balcão comprando, é difícil, cara. É difícil. E só pra você saber, quando você tá do outro lado do balcão tentando vender, também tá? Complicadíssimo, é complicadíssimo. A gente sabe isso na Revo. Porque você fica esperando uma coisa e não tem a conversa. Então, pra mim, o vendedor, cada vez mais, ele tem que ser questionador 100%. 10% da reunião o cliente vai falar o que ele quer, senão você vai estar aqui perguntando. Challenger sales, né? A gente fala muito isso com o nosso time, inclusive, que o Richard trouxe aí, a venda desafiadora, você questionar, entender, né, e procurar desafiar o cliente a enxergar as coisas de uma perspectiva que ele não viu ainda. E porque o cliente quer isso, o cliente quer ser questionado também, porque muitas vezes eu achava que eu tava tudo por cima, o cara vinha com uma solução que eu falava, bicho... Então me questiona para eu ver também se eu tenho tudo claro. Uma coisa que a gente fala pro nosso time, o seu pitch tem que ser tão bom e tão educativo que o cliente tem que ver valor só no pitch. Antes de comprar e falar, nossa, eu aprendi algo só na conversa aqui. Então realmente a gente, do outro lado, como fornecedor, a gente sabe esse desafio. É difícil. Então assim, para contratar, o que era mais fácil? Eu tava sem ninguém ainda. Eu fui contratar um time no 2º ano de operação. Eu olhei para os Estados Unidos. Primeiro, isso aí. Bruno, você fez um one-on-one com quem? Eu não fiz só Brasil.
Fui para os Estados Unidos e falei com todas as pessoas de treinamento lá, fiz com algumas pessoas de vendas para até saber o que eu podia trazer de lá. E aí foi isso que aconteceu. Eles já tinham um contrato global lá, era só eu trazer o fornecedor e colocar ele na empresa. Sozinho, cara, é isso que eu tenho. Né? Só que aí é outra dificuldade. É tomada de decisão. Qual você contrata? Quem você contrata? Então, ali foi uma coisa mais fácil que eu precisava ter esses pilares de pé. Então, o onboarding estava de pé. Sales Enablement, eu trazendo ele, estava de pé. A parte de liderança, de educação profissional, eu não tinha nada. Então, eu precisava colocar coisas que iam se sustentar rapidamente, que esse fornecedor ia dar, porque ele já conhecia a estrutura. Então, vou marcar, vou colocar na agenda, as pessoas participam, acabou. Não preciso ficar olhando muita coisa, não tem muita estrutura. E aí vou para outro. Então acho que encontrar parceiro comercial, dependente do que for, gente, é muito difícil. Parece que tem um monte, mas é muito difícil. E outra pra coisa, treinar vendas, né? Aquela parte sua do Sales Enablement. Né? Muito difícil. E outra coisa, o fornecedor americano, quando você chega aqui no Brasil, não é o mesmo facilitador, uma pessoa que pegou uma metodologia pronta, a pessoa não tem experiência, diferença cultural. Deve ser também um desafio que não é só plug and play o americano funcionando. Que aí acho que é o que você falou, né? Quais são o que ninguém fala. Demorou 2 anos para eu ter problema com a empresa que eu contratei. E ali foi onde foi, acho que, o meu maior alerta, assim, de tudo. Que é, eu preciso fazer uma entrevista com a empresa, com o executivo da empresa e com a pessoa que vai fazer os treinamentos para mim. Quem vai estar na sala de aula. Exato. Porque eu tive 2 fornecedores ainda. Que no primeiro aconteceu, eu falei, beleza, nunca imaginei, tô livre, sabe, quando você dá a sua autodesculpa, você fala, não, Bruno, tá tudo bem. Aprendi, não vou errar de novo. Não vou errar de novo. Aí veio o segundo, tipo, 4 meses depois, eu falei, agora já não tem mais a desculpa, né? Que é essa diferença cultural. Então, quando você vai pras Big Techs, redes vizinhas e tal, a cultura é muito forte. A cultura e o respeito ao ser humano, o respeito às diferenças, diversidade, equidade, inclusão, deveria ser em todas, mas nessas especificamente são muito, muito pegados. Sim. E aí com os 2 eu tive comentários, óbvio, homens, brancos, machistas por natureza, racistas por natureza. Estrutural, né? Tipo, estruturalmente. Não precisa ser só a pessoa, mas não, de forma estrutural. É estrutural. E aí o que aconteceu fez comentário... O tipo de piada que você faz entre amigos, que não deveria nem fazer, mas fez lá uma piadinha, um comentário, tipo, o mundo tá muito mimimi. Cara. E aí você acaba com todo um trabalho. Sim. Porque você perde tudo. Sabe, tipo, aquela história de, pra você construir confiança demora anos, mas pra você perder são coisas de segundos. É a mais pura verdade. Então, e aí tomar decisões de que essas pessoas são 2 anos de relacionamento. Pô, são pessoas que você gosta, pessoas que você tem consideração, pessoas que, trabalhar, você sabe o quão importante é, perder o emprego, perder um contrato, puta, é chato. E eu tive que ser essa pessoa 2 vezes. Uma eu conhecia de mercado, outra eu já conhecia há muito tempo. E aí sentar e falar isso pra essas pessoas e falar, olha, você errou. Não, mas eu não acho que eu errei. Esse é o ponto. Já começa daí. Se você não acha que você errou, parece que seu conhecimento tá baixo. Você precisa estudar. Então, e não é que a gente não pode errar, mas quando você fala de qualquer tipo de preconceito hoje, misoginia, homofobia, racismo, você tem que ter lido alguma coisa. Claro. Você tem informação demais pra errar por falar que o mundo é mimimi. Entendeu? Tipo, você tá errado quando você não sabe se comportar com uma mulher dentro da sala. Quando você corta a mulher e corta o homem. Não tem a leitura do contexto, aí faz um comentário igual você falou, como se estivesse na mesa de bar, que não deveria fazer, mas não percebe o contexto que a pessoa está entregando um treinamento e tudo mais, né? Mas, Bruno, deixa eu inverter o jogo agora. Tá. E o que deu muito certo? Que você falou assim, o pessoal que está escutando a gente, tem um insight aqui, na hora que eu fui levantar todos esses pilares aí, aquilo que eu faria de novo, com certeza, porque funcionou muito bem. Olha, eu acho que até quando eu já não estava mais lá, esse foi um dos feedbacks da minha saída, o que deu muito certo é quando as pessoas querem se relacionar com você. É quando as pessoas veem que você tá ali para ajudar real. Que você tá fazendo de tudo que você pode para que elas tenham sucesso. Então eu acho que, de novo, né, acho que fica um pouco repetitivo, mas falar do onboarding. Ter feito o onboarding das 400 e tantas pessoas, eu fiz todos. Eu parei de fazer onboarding em junho de 2022. Então a gente já tinha parado de contratar. A gente já estava com 85% do time contratado.
eu fiz onboarding de todo mundo. Eu dei bom dia todo dia pra todo mundo. Eu fiz questão de falar com todos eles todos os dias. E também fiz questão de ser sempre muito sincero. Então não tinha aquela coisa de, não, que é maravilhoso. Não tem. Chegava gente falando, nossa, Bruno, mas a agenda tá muito cheia. Eu falei, então, vai piorar. Se você não tá aguentando isso, é melhor você rever o que você tá fazendo aqui. Ali é a regra do jogo. Aí a pessoa olhava e falou, como assim? Eu falei, cara, você tá num onboarding de 2 semanas, tem muita sessão, mas é só treinamento. Sabe qual que é a sua responsabilidade? Fazer, só. Mais nada. Ninguém tá te cobrando nota, ninguém tá te cobrando pressa. O jogo nem começou, nada, né? nada. O jogo nem começou. Entendeu? Só tá no treino. Só tá no treino. E essa realidade veio até o... Pô, Bruno, você é o cara que sempre me falou real. Eu chegava lá querendo um carinho, você vinha, dava na minha cabeça, e é verdade. Então, essa construção foi o que deu mais certo. Sabe por quê? Porque a hora que eu precisei, que foi depois, né, que foi agora o último ano, os últimos 2 anos, na mentoria, por exemplo, eu precisava de gente pra ser mentor. Cara, eu chegava nessas pessoas no 1 e falava, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça a mentoria, que aquela pessoa melhore. Aí a pessoa ficava olhando pra mim e falava, você lembra quando você pediu ajuda pra mim? Então, eu falei que ia bater na sua porta. Porque todos do onboarding, eu falei, daqui 3, 4 meses, vocês vão ser as pessoas mais experientes nessa vaga, porque a gente não tem ninguém. E eu vou bater na sua porta. Se eu bater na sua porta e você se negar a dar um treinamento, tá bom. Beleza. E eu nunca tive um não. Sim. Entende? Tipo, porque as pessoas entendem a responsabilidade de que, pô, o que o Brunão fez? O Brunão chamou todo mundo, pediu pra dar treinamento. E quando aquela pessoa parou meia hora, 1 hora do dia dela, hoje, vendo como é o dia a dia, eu sei o quão difícil ela era parar. E ela fez aquilo pra me ajudar. Então eu tô no dever de parar e ajudar alguém. Entende? Agora então, é hora de retribuir. É isso. Você recebeu no início, agora é hora de retribuir. O que dá muito certo é você deixar claro de que a Você cobrança mais honesta que você tem, que a vida vai te dar, na verdade, é de ajudar uma próxima pessoa. Entende? Tipo, o que eu faço pra te dar um presente? Eu não quero presente. Eu quero que na hora que alguém vier te pedir ajuda, você ser a pessoa abrir a mão e ajudar. Então, como cultura, o onboarding fez isso pelo TikTok. E acho que esse é o que deu mais certo. Muito bom. Vamos pro nosso momento CFO. Bora. E falar de números, resultados. O que você olhou? Quais indicadores que você olhou e que números que eram importantes nesse processo? Tá, eu acho que, assim, o que a gente começou mais a tentar captar era presença, NPS, né? Favorabilidade, e o resultado de grana, o que era mais limitador, por exemplo, no Google a gente não tinha um ROI, né? O ROI lá, o retorno de investimento, que já era uma empresa muito estruturada. Na rede vizinha, então, não dá nem pra falar, porque, por exemplo, no Google, Isso é um ponto eu acho que é importante. Pessoal, nem o Google tem o ROI, O tal do ROI 100% estabelecido. Não, pra Todo mundo treinamento. quer ROI. Então, quando seu diretor falar qual ROI, só nem o Google tem. Né? Então, eu nem posso perguntar no Google. É isso. Né? Não sei se o chat GPT tem, mas o Google não. Só o chat GPT ele deve ter, porque o bicho é bom, hein? Mas assim, o ROI, a gente tentava trazer muito mais pela parte de aderência e engajamento, né? E trazer feedback individual. Então, tudo que era dado, eu tentava trazer para começar a mostrar para as pessoas. Só que tem uma coisa que é inerente a qualquer resultado de treinamento. A liderança está comprada. A liderança está focando nisso. Porque você pode fazer, cara, você pode trazer, sei lá, vamos pensar numa pessoa muito... Você pode trazer eu não sou palmeirense, já vão colocar por aí, sou corintiano roxo, mas o Abel Braga faz um trabalho incrível no Palmeiras. Então você pode trazer o Abel Braga pra fazer uma palestra. Se a pessoa não quiser, não adianta. Então, muito do que a gente trazia, ou se o gerente dela falar assim, não vai vender. Então não vai. Então, qual foi o processo, né, que a gente começou a fazer? Depois de 2 anos, eu tenho dado pra caramba. Eu tenho, né, muitos dados pra olhar e falar assim, seu time está aqui. Eu acho que é este problema que você tem. Vamos desenvolver? Eu mando isso pro gerente, o gerente olha e fala, beleza. Ele vai lá e escolhe os treinamentos. Então eu comecei, pra vocês terem uma ideia, a gente fazia entrevista individual com cada gerente
para perguntar de cada pessoa do time quais os temas eles precisavam desenvolver. Aí eu te pergunto, o gerente sabia alguma coisa? Ele ia lá e falava, não, acho que essa pessoa é isso daqui, acho que aquela pessoa é aquilo ali. Só que é tudo no achismo. Aí aquela pessoa colocava lá no treinamento e ela falava, por que eu tô fazendo isso? Então, consultative selling. Por que eu tô fazendo consultative selling pela terceira vez? E aí tem os dois lados da moeda. Primeiro se o manager, o chefe, não sabe fazer um one-on-one para entender de carreira e como ou onde essa pessoa precisa melhorar, você nunca vai saber, você vai chutar. Segunda coisa o vendedor precisa ter em mente de que, assim, treinamento para ele é até quando ele for vendedor, ele vai fazer consultative selling, meu. Entendeu? Tipo, e a outra coisa das interações. Tira uma coisa nova. E se você já fez muitas vezes aquele treinamento, não reclama. Levanta e dá o treinamento. Se você é bom mesmo. Porque tem um monte de gente que fala, eu fiz consultative selling 8 vezes. Pô, por que você não tá dando treinamento, então? Mas não sou tão bom assim. Eu falei, então precisa fazer a nona. Cara. Faz a nona, então. Entende? E aí muita coisa também é aquilo, né? A gente fala de vendedor, mas, pega um vendedor de 30 anos e pega um vendedor de 60. E vai trocar ideia. O vendedor de 30 anos vai ficar no chinelo todas as vezes. Ele pode trazer uma outra inovação, porque, não sei o quê. Mas o vendedor de 60 tem tanta experiência, já ouviu tanto, já tomou tanta porrada, e ainda é capaz de ele falar assim, você sabe mais do que eu. Aí você fala, cara, eu quero só os vendedores de 60 anos. Porque os caras sabem que não adianta, você nunca vai ser, você vai fazer e vai morrer burro. E pro de 60, talvez você vai ter que ensinar como usar o CRM e não como fazer a venda. Exatamente. E aí você tem que trazer modelos de aprendizagem diferentes, né? E aí você vê o balanço, que são as métricas que vão te dar. E onde eu tenho espaço para trazer modelos diferentes. Porque tem muita coisa na venda que não dá para você fazer. Né? Tipo, consultative selling. Cara, é consultative selling. É venda consultiva. Gente que pergunta, entende, oferece a melhor solução. Não tem outra. Né? Tipo, então, tem coisas que você pega os macacos velho, eles olham e falam, não, esses caras acham que sabem muito, chega aqui cheio de pompa, não sei o que. Então, vamos para um outro negócio. Vamos para um negócio de cloud. Cloud hoje talvez seja uma das coisas que mais cresce nas big techs. Vai ver os vendedores. É tudo vendedor com mais de 40 anos. É a única vaga uma das poucas vagas do mercado que não tem etarismo. Porque o cara mais velho é o cara que tem o contato do mercado, é o cara que tem o know-how técnico da parada, é o cara que sabe fazer um pitch. Esses caras ganham fortunas. E aí vai entrar gente nova de 20, 30 anos lá. Vai tentar falar com o CTO de uma grande empresa. Vai tomar na cabeça grande, entendeu? Tipo, então tem coisas que, assim, esses caras, ainda tem muita coisa da negociação antiga. O cara que sai, vai num bar, vai onde, sabe? Sim. Conhece esses grandes caras de TI. Então, eu acho que o resultado, a métrica de resultado é quando o engajamento mostra que as pessoas estão interessadas em se desenvolver. Legal. Então a gente usava muito engajamento e participação. Bacana. Então vamos para próximo bloco aqui falar da revolução da aprendizagem. Boa. Quais são as tendências que você vê para o nosso mercado de T&D? Cara, eu acho que o nome do podcast é o que a gente precisa. A gente precisa de uma revolução principalmente de entendimento do que é ensino, o que é educação, e a realização de quem a gente é. Eu acho que falta as pessoas realizarem primeiro o tamanho que elas têm. Que independente de onde você trabalha, de onde você tá, quem você não é absolutamente nada. Quando você vai dar uma volta na Paulista de domingo, você vê que, seus problemas são nada perto do nível de pessoas que tem. Todo mundo que tá na Paulista de domingo tem um problema. Talvez seja um pouco mais metido falar isso, mas assim, eu viajava muito pra Nova York por causa do trabalho. E aí, eu gosto de sair e andar, porque aqui você não pode andar. Sim. E isso as pessoas não conseguem entender. Tipo, os europeus vêm pra mim e falam, o que você vai andando 4 quilômetros, da 45 até a 1, o que você vai fazer? Aí eu falei, é verdade, né? Por que esses caras não andam? Tava frio, tudo. E eu fui andando e fui pensando. E aí é claro que eles não andam. Porque eles podem andar a hora que eles quiserem. Vai andar em São Paulo aqui. Se a gente sair aqui na porta e for andar 2 quarteirões, o risco da gente ser assaltado é enorme. Então, pra mim, a revolução na educação é primeiro a realização. Realização de quem a gente é.
Por mais que você faça, por mais que você tenha um nome, por mais que as pessoas babem ovo pra você, você não é nada. Você vai morrer, vai pro mesmo lugar. Então, se alguém te pedir alguma coisa pra você ensinar, ensina, dedica tempo. Porque é a maior realização, a maior valorização de alguém é quando alguém chega e fala, pô, você sabe fazer isso, me ensina a fazer. Acho que esse é ponto 1. Para empresas, especificamente, no âmbito de economia, eu acho que o que falta mas o que a gente precisa revolucionar é mostrar para essas pessoas grandes, os grandes executivos, de que muito provavelmente o modo que eles aprenderam é arcaico. Eu não sei vocês, mas imagino que a gente tenha tido o mesmo tipo de ensino. Matemática, filosofia não, né? Biologia, ciências, essas coisas na escola, tudo quadradinho ali, babá. Vocês já entraram numa escola que não trabalha assim? Numa escola que trabalha por projeto, por exemplo? Sim. Minha filha estuda numa escola assim. Cara, é totalmente ridículo. diferente. É ridículo. Você fala, nossa, como eu fui mal doutrinado na minha infância. Adorei minhas escolas, meus professores, tudo, mas horrível. E aí é uma coisa que até eu tenho uma escola na Pompeia que chama Camino. E ela é exatamente assim. Nasceu com esse conceito. As portas são todas transparentes. Tipo, você vê tudo que tá acontecendo dentro da sala. Não tem segredo pra ninguém. Todo mundo trabalha pro projeto. E pra mim a revolução tá nisso. Tá em os executivos entenderem que não adianta você querer que todo mundo seja bom em tudo. Só trazendo um exemplo prático, na escola da minha filha, eu lembro que uma vez eles fizeram um passeio para Domino's Pizza. E aí falei, por que vai fazer um passeio para Domino's? Aí começou a ensinar a fração pela pizza, né? Mostrou como que funciona a produção, como que pega troco, como que faz a pizza e no final comia a pizza, né? Então todo o processo, eles fizeram uma experiência prática na Domino's. Então a gente antes era fazer folheto... No máximo, você tinha uma pizza no folheto, não ia na pizzaria aprender. Fazer. Então, e aí você fica imaginando, esse profissional daqui a 10, 15 anos está no mercado e aprendeu de uma forma diferente, vai ter experiência, expectativa diferente. E pra mim, Richard, por exemplo, né? Quando eu saí da L'Oréal, eu entrei no Google. A L'Oréal é uma empresa francesa, orgânica, eles chamam, que você não tem muita estrutura no sentido hierárquico e tal. E aí, quando eu entrei no Google, o que mudou foi o mindset, cara. O que pra mim hoje me faz um bom profissional é como eu olho pro problema. Porque eu sempre olhei pro problema como o quê? Um problema. Putz, o que eu vou fazer? Sabe? Vendedor da L'Oréal era assim, o cara não quer comprar tanto, de onde eu vou tirar dinheiro e tal. Mas no Google foi onde eu entendi que, cara, antes de ser um problema, ele muito provavelmente é uma oportunidade. E aí, como é que eu estruturo soluções para uma oportunidade? Que aí é onde você sai da orientação por tarefa para problem solving, que para solução de problema. Então, hoje, eu tenho uma estrutura na minha cabeça que o Google me colocou, porque o Google, para mim, foi um MBA. Eu falo isso para todo mundo que trabalhou lá e foi depois trabalhar comigo no TikTok, trabalhar em outras empresas. As pessoas querem chegar cobrando o que o Google fazia você fazer. Só que as pessoas não trabalharam no Google. Então elas não têm esse mindset. Então logo no começo do TikTok eu entrei e tinha gente lá que veio comigo do Google, eu tinha que falar isso. Eu falei, gente, vocês ficaram um tempão lá. Não adianta pegar alguém que veio de uma agência e você falar, eu quero que você entregue assim. Ou a pessoa não faz desse jeito. Claro que não. Ela não viu essa cultura. Entende? E além de tudo, não é só isso, mas a cultura de vivência do Google, de conhecer quem você quiser, sentar com quem você quiser, provavelmente essa pessoa também não teve. Sim. Então, essa parte de solução de problemas, que eu acho que é o principal. Como que você sai de uma pessoa te mandando para você ser uma pessoa que vai falar, eu vou fazer isso. A solução é esta. Entende? Então, acho que a revolução está em os executivos e líderes entenderem que as pessoas vão trabalhar melhor quando elas estiverem fazendo aquilo que elas sabem e gostam, geralmente, de fazer. Quando elas estiverem com as suas fortalezas empregadas no seu trabalho do dia a dia. Então, não adianta você me chamar para Bruno, vem cá, você vai construir essa planilha. Eu odeio construir planilha de apresentação, bicho. Agora, adoro. Bruno, vem cá, você vai falar com 30 pessoas para trazer um insight pra gente. 30?
põe 60 aí, falando. Volta ao teu ponto da Gallup, né? De mapear as fortalezas. Strength Finder. Que pra mim é algo também, foi padrão. E aí foi uma coisa que a gente institucionalizou na região América Latina, de que qualquer novo contratado vai fazer Gallup. Vai fazer o questionário, né? Porque aí desse questionário você tem um mapa do time. E aí, de novo, mais um erro. Os caras olham e falam, mas meu time tá faltando isso, meu time tá desbalanceado. Não, querido. Não é sobre isso. É sobre você olhar o seu time e falar, a força do meu time está em negociação. Então, onde eu negocio? Como eu falo de negociação com o cliente, como eu falo de negociação interna, como que eu falo de negociação com o gerente. Entende? Então, se meu forte é negociação, eu vou basear todas as minhas soluções em quê? Em negociação. Entende? Você acabou de responder, eu falei de tendência, você já respondeu a pergunta, o que é revolução da aprendizagem, e até acho que você respondeu muito bem. Não, foi ótimo. Já. Vamos para a última etapa aqui, que eu queria conhecer mais o Bruno. A gente conheceu tanto a sua experiência, tudo mais, mas traz um pouco rapidamente sua carreira e quem é o Bruno também fora do LinkedIn, do Instagram. Putz, eu fecho o saco da galera por causa disso, porque pra mim o LinkedIn é só um título lá, né? Não fala mal do LinkedIn, não, porque eu tô lá escrevendo post. Não, eu amo também, eu também faço, mas o título não nos define. Não, isso sim. Isso. Eu acho que é mais por esse lado, assim, sabe? É só brincadeira, porque hoje eu sou um dos maiores influenciadores no LinkedIn, né? Aí, tá vendo? Já tem muito pra aprender, ó. Preciso aprender com alguém como movimentar o LinkedIn, eu não movimento muito. Cara, é difícil falar da gente, mas eu acho que o Bruno mudou depois que, sei lá, uns 3 anos atrás também. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que ultrapassou tudo que eu pensei que eu pudesse fazer. Nunca pensei que pudesse estar numa posição de gerente, de chefe em empresa, essas coisas. É mais de Big Tech, né? Nunca. Você me contou um pouco de onde você começou. Não, e quando eu entrei no Google, eu não sabia o que o Google fazia, né? Cara, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, assim, muito mesmo. Acho que desde moleque o meu objetivo era ter a maior quantidade de amigos que eu pudesse no mundo. E o Google me deu o Google fez essa transformação pra mim, assim, sabe? Foi a virada de chave. Então, hoje o Bruno é um cara que... Cara, eu tento entender mais das mazelas e dificuldades do mundo. Eu acho que isso pra mim é muito importante. Ter impacto em desenvolvimento, equidade e inclusão. Desenvolvimento não, diversidade. Eu acho que eu realizei nos últimos tempos de que a minha vida foi uma vida extremamente privilegiada e que hoje, e meu futuro, né, o que eu pretendo pra frente é exatamente qual é o momento em que eu paro de servir a sociedade economicamente ativa, rica, enfim, né, dessa bolha, para conseguir ter uma independência financeira e aí partir para quem não tem, para exatamente o outro oposto. Então, onde eu acho que o que eu gosto e onde eu acho que eu posso ajudar gente jovem a como que você pode ir para o mercado de trabalho, o que você procura, como você procura ajuda, como que você se comporta, quais são os momentos em que você precisa estar mais esperto, o que são oportunidades, o que são desafios. Porque eu acho que hoje o jovem, apesar de a gente ter feito o projeto de estagiários, começado lá no TikTok para pessoas pretas, essas oportunidades são bizarras, cara. Sim. Quando você começa a olhar realmente o retrato da sociedade branca e da sociedade que tem qualquer outra minoria, que não necessariamente são minorias, então, por exemplo, mulher não é minoria, e a gente chama de minoria. Pessoas pretas não é minoria, e a gente chama de minoria. Pra mim, eu acho que o Bruno é uma pessoa que busca fazer com que o mundo, em algum momento, consiga ser um pouco mais, pelo menos, equanimous, acho que falam, né? Equanimous, que é balizado pra todo mundo. Então, tem na equidade, né? É a tal da equidade. É a tal da equidade, Porque eu sou esse cara, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de estar com amigos, eu odeio ficar sozinho, é um bagulho que eu trato da terapia loucamente. Bruno, você precisa gostar da solidão. Pô, não dá pra ser solidão com um brother, com uma amiga, com alguém do lado. Na mesa do bar bebendo. Porra. E, cara, eu aprendi a viajar, eu aprendi o que é gostar de viajar, aprendi o que é o mundo, assim, tudo por causa de uma grande empresa que me abriu portas para várias coisas. Então, eu acho que eu sou esse cara, assim, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de experiências,
Eu sou uma pessoa que gosta de servir muito. E aí a gente entra nas loucuras, né? Aquilo que você vai aprendendo no meio do dia. Tipo, linguagem do amor. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu fico ali, cara, eu largo o celular e vamos bater papo, vamos conversar, vamos filosofar, vamos falar dos problemas, sabe? Então eu sou... Deu pra perceber aqui na conversa. Eu gosto muito disso, sabe? De conhecer, opinar na vida dos outros. Então, nossa, me chama de Márcia Goldschmidt, que eu gosto. Hein? Mas acho que sou esse cara, assim, praia, campo, não me importa. Estando com gente legal, não importa onde eu tô. O Bruno, até aproveitando, já que você gosta tanto de servir, né, e certamente a gente sempre traz os convidados e fala, como é que alguém que quer trocar experiência com você ou quer ter um tempo de qualidade aqui com o Bruno, como é que te encontra? Cara, fácil. LinkedIn, Bruno Pegoraro. No Instagram é BB Pegoraro, 2 Bs. Porque eu perdi, geralmente me enche o saco. BB, porque eu perdi um e-mail que era B Pegoraro. Eu falei, é fácil só colocar outro B na frente. Mas não, aí ficou BB. Já faz tanto tempo, já ficou BB Pegoraro. BB Pegoraro no Instagram. Legal, muito bom. Bruno, foi uma verdadeira aula aqui, né? Eu acho que eu aprendi muito. E quero agradecer a sua participação. Eu tô cheio de anotações aqui e até coisas para implementar na própria Revo. Né? Então, obrigado aí. Quem quiser, contato aí você já deu. Vai com tudo. Estamos lá super abertos a conhecer gente nova e qualquer mensagem que vocês tenham, pode mandar que a gente vai se falando. Tá ótimo. Muito obrigado. E vamos agora, Nilson, fazer um resumo aqui do que a gente aprendeu, um wrap-up. Vamos lá. Eu anotei muita coisa aqui, Richard, repassando aí rapidamente, né, com os destaques aí da fala do Bruno, né? Primeiro eu peguei que ele começou entrevistando muita gente para chegar num ponto aí de criar uma mensagem única, né, que tocasse em todos ali de uma forma harmônica, né? Para quê? Para sensibilizar todo mundo para o movimento que ele estava fazendo, né? É legal que eu também achei, ele deu um conceito para o que é treinamento e desenvolvimento, né? Na verdade, são oportunidades que a empresa cria, né? Aqui, a todo momento, estamos treinando. Outras coisas que ele citou, a ferramenta da Gallup, né? O Strengths Finder, né? Que é mapear as fortalezas das pessoas, direcionar os esforços para aquilo que a pessoa tem mais naturalmente, ou que ela já tem fortaleza, ao invés de você ficar treinando só o gap, né? Porque normalmente as escolas fazem isso, né? Onde você está mais deficiente, ela vai querer te melhorar, né? Até porque o padrão de ensino é tudo padronizado. Todo mundo aprende tudo. Tudo. E não personalizado. E não personalizado, né? Outra coisa, né? Ele comentou, tem coisa na empresa que as pessoas têm conhecimentos específicos, então preciso me conectar com essas pessoas para que elas repassem os treinamentos. Então ele mapeou essa necessidade também. A escola do Google, que é como ter dados desde o início, né? Sempre trazer a tua conversa baseada em dados. E achei bem legal também que ele trouxe o Train the Trainer interno, né? Ele já pensou em ter um treinamento de como formar multiplicadores, né? O TTT, o Train the Trainer, dentro da empresa. Então, acho que é bastante coisa que eu anotei. Eu anotei algumas coisas para a gente já trazer na Revo para os nossos colaboradores, né? Porque assim, a Revo... tudo bem que não é tão grande quanto o Google ainda. Não é? Gostei do ainda, hein? Ainda. Gostei do ainda. Mas a gente passou por um crescimento rápido, né? Fomos de 20 a 200 colaboradores em 2, 3 anos. E aí eu gostei muito do Buddy. Né? O pessoal novo que está começando tem um Buddy ali ajudando. Gostei do... A gente às vezes chama o Buddy, chama de padrinho, né? Ou madrinha, né? Para poder acompanhar alguém que está começando, né? Gostei da mentoria, né? É tão óbvio, mas... mentoria entre as pessoas, o mais experiente mentorando o menos experiente. O Strengths Finder da Gallup, também achei legal. Agora, trazendo insight que ele falou, a liderança está comprada, a importância da liderança saber o que as pessoas precisam se desenvolver, e a mudança de mindset de alguém que é orientado a tarefas, que traz os problemas e resolve, para ser um problem solver, né? Resolver problemas. Isso também orientado a dados, como ele falou um pouco do Google, né? E tem uma frase aqui que eu anotei exatamente o que ele falou, porque vai virar post, só preparando. Você não vira líder, ou você não vira chefe para mandar, você vira chefe para ensinar. Se você virou chefe, porque você faz algo com excelência, agora você tem que replicar isso. Nossa, esse é um post perfeito. Esse aí, 5 mil likes, certamente. Então, eu acho que isso aí foram algumas coisas que eu anotei aqui. E também ele falou um pouco de deixar a regra claro desde o início. Pode não gostar da regra, mas a regra está clara, o onboarding serve para isso. O onboarding é muito mais
trazer para a nova cultura do que ensinar novas E habilidades. um grande alinhamento de expectativa desde o início, né? Essa coisa da regra é clara, alinhar a expectativa para que ninguém seja surpreendido, né? E você que está ouvindo, assistindo aqui, o que você aprendeu? Queria que você aproveitasse para botar nos comentários o que você mais tirou desse episódio. E eu queria também aproveitar para pedir um favor para você. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Se você conhece alguém da área de T&D que está passando por uma situação parecida, compartilhe. Né? O melhor presente que você possa dar para alguém é o conhecimento. E aqui a gente trouxe bastante conhecimento. É verdade. Então, Nilson, só para a gente encerrar esse episódio, como que as pessoas te acham? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo ou no Instagram com @new_Figueiredo. E no meu caso, você pode me achar como @RichardoShoa, tanto LinkedIn, Instagram, TikTok, Rede Vizinha, qualquer Big Tech dessa aí eu tô lá. Então, quero agradecer, Nilson, aí por mais um episódio. Acho que a gente conseguiu aprendemos bastante aqui. Aprender bastante. Agora a gente precisa botar isso em prática É isso também, aí, né? é isso aí. Então, e você aí que está nos ouvindo, muito obrigado por mais um episódio. Obrigado. E no nosso próximo episódio, imagina que você tem um desafio gigantesco de treinar centenas e centenas de pessoas com deficiências. E o ponto de acessibilidade não está contemplado na sua plataforma LMS ou até dentro da infraestrutura da empresa. Estamos falando de uma empresa com 33 mil colaboradores e fora muitos outros milhares, se você considerar os terceiros. Como fazer acessibilidade na prática? É isso que estaremos conversando com o Marcelo Lemos, que é gerente sênior de capacitação e experiência do cliente da Vivo. Não perca esse episódio emocionante.